Então, eu passei de 1 hora da manhã até agora 5 horas acordado. Sempre eu durmo o primeiro sono de 8h30 para 9 horas até 1 hora. Às vezes passa um pouquinho, o resto passa acordado e já quase de manhã cochilo. Então eu estava cochilando e despertei falando assim. Eu só veio direto pelo Espírito Santo de Deus que eu me despertei fazendo assim: não quero correr o risco da minha alma pervertida chegar ao fim da partida sem o mais belo por vir. E eu falei isso dormindo. Eu me acordei falando assim. Tanto é que depois eu fui para o dicionário saber exatamente o significado dessas palavras, né? Que eu disse na poesia. Impressionante. Eu sou grato a Deus por isso, por esse dom maravilhoso. Às vezes a pessoa até pensa que é bobagem o que eu faço. Tenho convicção que não é. A gente fala às vezes coisa desnecessária, mas eu me lembro de uma vez, uma serva de Deus que sempre viveu em oração, grande amiga minha, mora em Fortaleza. Ela chegou, tinha um dos líderes da Assembleia de Deus orando, e ela observando aquele jeito dele orar como se fosse uma bravura, a expressão de palavras. Ele era um homem do exército, pessoal que falava, não fala macio não, sabe? Gente que fala as coisas com convicção, e ela ficou admirada. E o Espírito Santo de Deus mostrou a ela algumas palavras que não me agrada, fica. As palavras que vinham pelo Espírito, ou seja, assim, as palavras que vinham pelo Espírito, subia. E ela viu aqueles reflexos luminosos subindo e outros que não subia. Era o Espírito Santo de Deus mostrando. E é sempre assim. E depois eu tive uma experiência também disso, da pessoa falar a palavra e acender aquele foco luminoso e não subir, entendeu? Então tem as palavras que Deus recebe e as que não recebe, né? E quando vem pelo Espírito, é como uma oração profética. Graças a Deus eu digo isso para a honra e a glória do Senhor. Uma determinada vez eu estava aqui muito atribulado. Eu costumava ir ali onde tem o ensaio do Senhor, ali na Lagoinha, e eu cheguei exatamente na hora de uma oração, e eu ia mais para buscar, porque eu estava muito atribulado, assim, espiritualmente falando. Só que quando eu cheguei, as irmãs assim se encontravam, toda a igreja se encontrava de joelho, orando, e quando eu comecei a orar, eu senti que aquelas palavras que eu estava dizendo estavam vindo pelo Espírito, e eu sabia que estava sendo direcionada para alguém. Eu não sabia direito, a princípio, quem era a pessoa. Mas assim que terminou a oração, que a igreja toda se levantou, ficou sentado lá dando testemunha, a irmãzinha, uma das irmãzinhas lá, uma senhora já de idade, talvez quase 80 anos, começou a dar o testemunho que Deus tinha usado uma pessoa para falar tudo o que ela precisava ouvir. Eu sabia que eu estava falando direto para alguém, vinha pelo Espírito, né? Então as coisas de Deus é assim, é um mistério. Isso é para a honra e a glória do meu Senhor, para a honra e a glória de Jesus Cristo, meu Salvador.